Paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Bom é estar na casa do Senhor. Eu amo estar na presença do Senhor, porque nós sabemos que não existe outro lugar. Essa é a casa do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Já faz um tempo que eu não estou aqui na Matriz, que eu não venho literalmente cultuar aqui na Matriz domingo à noite, porque estamos lá na base, às vezes passamos aqui, né? Assistimos às vezes um pedacinho do culto, mas estar aqui, cultuar aqui é um pouco diferente, né, Diácono Magno? Graças a Deus. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui para falar do amor do Senhor, porque o que sai de bom não é nosso, é do Senhor. Se temos algo de bom é porque o Senhor tem nos dado, porque se for de nós mesmos, só sai coisas ruins, irmãos, mas graças a Deus que o Senhor tem nos salvo, tem nos escolhido para estar neste lugar. Eu olhei o pastor Henrique ali fora e falei, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Misericórdia. Estar aqui à frente com o nosso pastor, com a nossa pastora, é difícil, irmãos. É muito difícil estar com os dois aqui, né? São fonte de inspiração para as nossas vidas. Nós sabemos e entendemos que é um homem, uma mulher, é um casal instruído neste lugar para tanto nos abençoar, e quando a gente inverte os papéis é um pouco temeroso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas amém. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, que tem sido bênção, que tem nos instruído todos os dias. Eu quero ler com você aqui, em nome de Jesus, em Juízes, no capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor, que tem como título Débora se torna juíza de Israel. A minha versão é um pouquinho diferente, mas você conhece essa passagem, certamente entenderá em nome de Jesus. Eu estava ali no meu canto, cultuando ao Senhor, desde o momento do louvor, e um dos louvores que eu cantei, né, os dias que eu tive, né, acamada, internada, foi consagração. Foi o louvor que a Vitória, né, juntamente com a Michelle, estava aqui louvando. Cantarei, contarei as tuas obras. Irmãos, como esse louvor encheu meu coração nos momentos que eu fiquei lá enclausurada, né, que eu estava isolada. Como o Senhor confortou meu coração naquele lugar cantando esse louvor. E eu me lembro que foi um dos louvores que eu cantei, mas eu gosto muito desse louvor, que eu me levantei da cama, que eu só ficava cama, banheiro, não tinha muito o que se fazer naquele lugar. E teve uma tarde que eu me levantei, eu falei, preciso me exercitar um pouco. E eu fui cantar, eu fui louvar ao nome do Senhor. E o quarto era fechado, só tinha eu dentro, então eu pude me expressar, né? E como eu sempre digo, eu adoraria ter o dom do louvor, como eu pedi ao Senhor, mas enfim. E eu cantei ao Senhor, e eu não sei que proporção que Deus é que a enfermeira entrou para me dar a medicação, e ela falou assim, é você que está louvando? Eu falei, sou eu mesmo. Ela, isso mesmo, canta mesmo. Eu falei, é a oportunidade que eu tenho, é um meio que eu tenho de adorar ao Senhor, então eu estou cantando ao meu Deus. Então foi um dos louvores que encheu meu coração, e ali é uma oração cantada, né, irmãos? Cantarei, contarei as tuas obras, porque por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. Nós devolvemos a glória que é dele. Nós entendemos que tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Então os louvores são orações cantadas verdadeiramente. E o Senhor, no momento aqui do louvor, como eu pude relembrar aquele tempo e como eu pude me alegrar no Senhor. Embora fosse um momento difícil, mas até nos momentos mais difíceis o Senhor está conosco. Como foi dito na manhã de Santa Ceia pelo nosso pastor, ainda que eu faça a minha cama no Sheol, no Seol, ou seja, no inferno, ali o Senhor está conosco. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. E isso alegra os nossos corações em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Que até nos dias, nos momentos mais difíceis, Ele se faz presente. Louvado seja o nome do Senhor. Em Juízes capítulo 4, a partir do verso 9 diz, Débora respondeu. Perdão, irmãos, eu vou ler a partir do verso 6. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naphtali,
ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naphtali e Zebulon para irem ao monte de Tabor. Eu farei Sísera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo, senão não irei. O verso 9 diz: Débora respondeu: está bem, eu irei, mas você não receberá a honra nesta missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou, graças a Deus. Quero orar com você rapidamente, através da palavra do Senhor, agradecer ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra. Pai, muito obrigado por nos instruir, por nos direcionar e por, Senhor, se revelar através dela sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Espírito de Deus, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, aquilo que está determinado para esta noite, para este dia. Deus de poder e grande glória, que a tua palavra possa fazer morada e transformação e libertação necessária na noite desse dia. Que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, os nossos corações abertos, disponíveis para aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, quero meditar com você nessa palavra rapidamente, qual o Senhor trouxe algumas coisas ao meu coração, né? Eu vou falar também sobre Jael, essas duas mulheres, e eu não quero falar de empoderamento feminino, eu não estou aqui para falar do poder das mulheres, o que as mulheres podem fazer, não é isso, irmãos. Eu quero falar de algo, de uma mensagem que o Senhor trouxe diretamente ao líder de Israel naquela época, que era Baraque. O Senhor levanta um líder para aquela nação e dá a ele um comando através da juíza Débora. Foi o que nós lemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no verso 6, que ela manda chamar Baraque e ela fala: o Senhor, o Deus de Israel, lhe deu a seguinte ordem. E ela fala qual é a ordem: que ele deveria separar 10.000 homens para guerrear contra Sísera, contra aquele chefe do exército inimigo do povo de Israel. Nós sabemos que Israel estava experimentando de um sossego de 80 anos após a morte de Eude. Só que novamente a história se repete. Israel, ele faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor levanta Baraque para mais uma vez retirar o povo de uma opressão. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Deus levanta Débora como juíza naquele tempo, naquele lugar, e como uma grande profetisa que tem o seu papel muito claro, irmãos. Uma juíza, qual é o papel de uma juíza? Ela vai determinar, ela vai dar a sentença para as causas daquele povo no qual chegava até ela. E profetiza algo também muito claro. Era alguém que estava ali para lançar a palavra diretamente do coração para o coração daquela nação. Então o papel de Débora estava muito bem definido. A missão dela era julgar e a missão dela era profetizar, e isso ela fez muito bem. Ela trouxe uma mensagem do coração do Senhor para aquele líder do povo de Israel. Olha, Baraque, você precisa separar 10.000 homens para pelejar, louvado seja o nome do Senhor. E ela dá todas as coordenadas conforme o Senhor orientou aquele homem. E diz no verso 7, eu farei Sísera. O Senhor continua falando através dos lábios da profetisa
Débora, comandante do exército de Jabim, ir com os seus carros de guerra e guerreiros até o rio de Quizon. Ali eu os entregarei em suas mãos. Fica bem mais claro aqui que não é Débora falando, mas sim o próprio Deus falando através dos lábios de Débora. E a resposta de Baraque, ela nos traz uma incerteza tão grande que ele não confia literalmente através das palavras que saiu da boca de Débora, porque ele fala: Débora, eu só vou se você for. Ele ignora literalmente a mensagem do Senhor. O próprio Deus estava falando com ele: eu os entregarei nas suas mãos, eu lhe darei vitória, eu serei contigo, eu lhe darei a estratégia. O Senhor já deu as coordenadas todas, era tão somente Baraque desenvolver e executar, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas Baraque, ele diz, depois de tudo muito claro para ele: só irei se você for comigo, senão não irei. Ele ignora literalmente as palavras do Senhor. Ele não mostra nenhuma confiança no Senhor. Ele, pelo contrário, ele deposita toda a sua confiança em Débora. Ele diz: olha, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou me mexer. Eu não vou sair do lugar. O que Baraque está dizendo em outras palavras? Olha, eu não quero saber o que saiu da sua boca. Eu não entendi, ou eu estou confuso. Não, ele não disse isso. Ele simplesmente ignora e ele mostra que ele não confia no Deus que ele serve. E ele fala: eu não irei, só irei se você for. Ele lança por terra toda a profecia que Débora trouxe para a sua vida, já mostrando o final da história. Porque a Bíblia, irmãos, ela sempre nos mostra o final da história. O nosso Deus, ele não é um Deus de meias palavras. O nosso Deus, ele não é um Deus que nos deixa confuso. Ele é um Deus que ele nos direciona e ele nos dá o caminho certo. Ele não somente trouxe as palavras de como Baraque iria descer até aquele chefe do exército de Jabim. Ele já falou: eu os entregarei nas suas mãos. Ele já deu o final da história para Baraque. E Baraque joga toda a sua confiança fora em Deus e ele deposita em uma juíza, em uma profetisa, no qual a sua missão era tão somente ali. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico pensando quantas das vezes o Senhor nos dá direções, irmãos. O Senhor nos entrega sonhos de revelações. O Senhor entrega profecias. O Senhor entrega tantas coisas para nós. E nós, muitas das vezes, jogamos tudo isso fora. E nós depositamos a nossa esperança, nós depositamos a nossa fidelidade, a nossa confiança em outras coisas. Porque eu preciso ver literalmente alguém comigo. Baraque estava dizendo literalmente: não, Senhor. Não tem como eu ir. Eu preciso de alguém literalmente comigo. Eu preciso que ela vá comigo. Naquele momento, Baraque literalmente, ele deposita toda a sua confiança na profetisa. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem nos entregue todos os dias, irmãos, palavras direcionadas, palavras reveladas. O Senhor, a todo culto, a toda ministração, a toda campanha, o Senhor, ele sempre nos mostra passos, um atrás do outro, que certamente nos levará à vitória que é certa. E nós, muitas das vezes, teimamos e ficamos na mesma posição. Não sairei daqui. Eu preciso de algo a mais, eu preciso de alguém, de algum amuleto, como se fosse um amuleto da sorte. E nós damos descrédito para as palavras do Senhor. O próprio Deus disse que vá conosco. O próprio Deus disse que os entregaria em suas mãos. E ele simplesmente joga tudo aquilo fora.
Louvado seja o nome do Senhor, em quem nós temos depositado, irmãos, a nossa confiança. Em quem nós temos colocado verdadeiramente a nossa fé. A palavra ela já foi lançada, ela já foi liberada sobre as nossas vidas, mas por que não nos movemos? Por que não saímos do lugar se o Senhor já disse que iria conosco? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E Débora fala para ele, em outras palavras, olha, o meu papel direcionado pelo Senhor era somente isso aqui. Mas já que você não vai, e uma nação depende disso, eu me coloco na brecha, eu vou. Mas olha, a honra não será sua. Irmãos, o Senhor tem coisas grandes, tem coisas maiores. O Senhor tem lugares extraordinários para nós. Mas quando nós somos tomados por medo, por insegurança ou por infidelidade, nós não vamos experimentar de glórias maiores. Nós não vamos experimentar de lugares extraordinários. Baraque até participou da conquista da vitória, mas a honra não foi sua, louvado seja o nome do Senhor. E Débora diz, então Débora foi com Baraque a Quedes. Ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, e 10.000 guerreiros subiram com ele. Débora também o acompanhou. Louvado seja o nome do Senhor. Débora entendeu que não era algo tão somente com Baraque. Havia uma nação que clamava ao Senhor, necessitando, precisando ser restaurada. E ela se coloca na brecha. Mas com essa condição, olha, a honra não será sua. No verso 14 diz, então Débora disse a Baraque, prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do Monte Tabor, à frente de seus 10.000 guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico, os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou a sua carruagem e fugiu a pé. Débora também disse a ele, olha, por mão de uma mulher, o Senhor entregará a vitória a Israel, louvado seja o nome do Senhor. Débora falou para ele, olha, você não terá honra, e através da mão de uma mulher, a vitória será dada ao povo de Israel. Naquela época, irmãos, era muito vergonhoso tomar, posse uma mulher, tomar glória a uma mulher, ainda mais, estando à frente de uma batalha, louvado seja o nome do Senhor. Era vergonhoso para um homem não ter o seu nome, e sim o nome de uma mulher, ao invés dele que era líder. E Débora sinaliza essas duas coisas para ele, a honra não será sua. E através da mão de uma mulher, Israel será restituída, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Baraque, ele vai juntamente com Débora, e tudo aquilo que o Senhor havia profetizado, através dos lábios da profetisa, se cumpre. Eles descem, eles vão, eles se posicionam, e o exército de Sísera vem ao encontro deles, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor desbaratinou o exército de Sísera. A palavra, não literalmente está escrito na palavra, mas quando nós vamos estudar um pouquinho, diz-se que houve um grande vento, uma grande tempestade, e o Senhor inundou, todo aquele vale aonde o povo, de Jabim estava ali reunido para combater, e eles tinham 900 carros de ferro, e as águas eram tantas que eles se apavoraram. E eles saíram correndo, louvado seja o nome do Senhor. E Débora disse, hoje é o dia em que o Senhor entregará toda a vitória de Israel. E ela disse isso para Baraque. Mas não será através de suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. E todos
fugiram. E Baraque foi atrás de todos e ceifou a vida de muitos daquele exército. Mas o chefe, ele conseguiu fugir a pé. Ele correu. A palavra do Senhor nos diz que Sísera, ele era muito cruel. E ele conseguiu fugir, louvado seja o nome do Senhor. E diz o verso 17, diz assim: enquanto isso, Sísera correu para a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, pois havia paz entre a família de Éber e Jabim, rei de Azor. Jabel saiu ao encontro de Sísera e disse: venha para minha tenda, Senhor. Entre, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu com uma manta. Louvado seja o nome do Senhor. O chefe daquele exército de Jabim, ele foge para um acampamento de um povo que estava acampado ali bem próximo, onde havia paz entre eles. Louvado seja o nome do Senhor. E como nós vemos aqui, Jael, esposa de Éber, vai ao seu encontro. Talvez ela saiu, ela ouviu algum tumulto devido à guerra e ela sai da sua tenda e ela vê aquele homem vindo ao encontro, correndo, talvez desesperado. E ela disse a Jael, disse ao chefe daquele exército, inimigo do povo de Deus, ela disse: meu senhor, entre para dentro da minha tenda. Jael não fazia parte do povo de Israel, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jael não tinha nada a ver com aquela briga. Jael não tinha nada a ver com aquele conflito daqueles dois povos. Mas ela, eu creio, que já ardia no seu coração a intenção de fazer algo para o Senhor. E ela vê aquele homem, talvez ela reconhece, esse é o chefe de quem está guerreando contra o povo do Senhor. E ela fala: vem, meu Senhor, entra aqui dentro da minha tenda. E ele, muito cansado, muito esbaforido, correndo, fugido, ele entra, louvado seja o nome do Senhor, para dentro da tenda de Jael, esposa de Éber. E ele pede a Jael um pouco d'água, porque correndo, imagino eu, muito suado com as suas armaduras, acredito eu, muito cansado, e ele pede a Jael um pouco de água, e a Bíblia nos conta, louvado seja o nome do Senhor, que ela ofereceu para ele leite. E como nós vamos ver, leite era uma bebida muito melhor do que água para se oferecer naquele momento. Era uma bebida talvez nobre, uma bebida que poderia trazer um pouco mais de aconchego para ele se sentir melhor acolhido. E Jael abre um odre de leite e dá para aquele homem beber. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, Jael não tinha intenção nenhuma de se meter em uma guerra que não era dela. Ela não tinha nada a ver com aquilo ali, mas ela já talvez ouvia falar desse Deus tão poderoso e que esse homem era um chefe muito cruel que estava escravizando, oprimindo o povo de Deus, e ela vê a oportunidade de fazer algo para exterminar aquela opressão do povo do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. E diz que ela chamou ele para dentro da sua tenda. Ela deu para ele, além daquilo que ele pediu tão somente água, mas ela deu leite, ela deu algo para ele se sentir mais acolhido. E depois disso, ela ainda o cobriu com uma manta. E no verso 20 diz: Sísera disse a ela: fique à porta da tenda. Ele ainda se sentindo chefe, irmãos? Ele ainda ali sozinho, precisando de ajuda, ele ainda disse a Jael: olha, fica na porta da tenda. Se chegar alguém aqui e perguntar se alguém, diga que não tem ninguém. Mas quando Sísera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Éber, se aproximou
silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Sísera morreu. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época era comum, as mulheres armarem as suas tendas. Então, Jael, ela tinha habilidade com o martelo, com a estaca. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, pensa comigo. Ela estava dentro da sua tenda com um chefe do exército inimigo, no qual ela ouvia talvez falar e que ela sabia que ela era muito cruel. E ela tinha ali a oportunidade de trazê-lo para perto de si. Ela tinha a oportunidade de talvez formar uma aliança futura. Olha, eu livrei você. Olha, você pode agora fazer parte também do nosso povo. Ela teria a oportunidade de fazer aliança com um lado oposto. Mas Jael, eu creio que dentro do seu coração, ela já tinha uma inclinação para o Senhor. E ela vê naquele momento ali a oportunidade verdadeiramente do sofrimento de Israel ser exterminado. Através da morte daquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Porque talvez se ela poupa a vida de Sísera sobreviveria, voltaria para o seu povo, para o seu rei, e talvez voltaria a oprimir o povo de Deus. Mas a Jael, ela usa de uma astúcia muito grande, irmãos. Ela vê ali a oportunidade de fazer algo, não somente para o povo, mas algo para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ela cria toda essa situação, ela cria toda essa estratégia e ela aniquila o inimigo, o maior inimigo de Israel naquela época, no qual oprimia aquele povo. Ela faz tudo isso, irmãos. E ela mata aquele homem, louvado seja o nome do Senhor. Diz o verso 23, naquele dia o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Aqui Jael, o rei cananeu, louvado seja o nome do Senhor. Jael exterminou, matou Sísera e, consequentemente, Israel sai vitorioso e ele pega o rei dos cananeus naquela época e ele também extermina. Imagine se Sísera não tivesse morrido, irmãos. Voltaria e talvez com uma outra estratégia, o rei também estaria vivo, o rei Jabim, e a opressão continuaria. Louvado seja o nome do Senhor. E como Débora profetizou lá no início, ela não estava falando dela, ela estava falando de Jael, quando ela disse, olha, pela mão de uma mulher, o Senhor dará vitória a Israel. Não era sobre ela, porque as palavras saíram dos seus lábios. Ela estava falando de Jael, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jael não poderia mover uma palha, mas ela decidiu se colocar na brecha. Ela decidiu verdadeiramente fazer algo em prol do nome do Senhor, para que aquele povo fosse liberto verdadeiramente. Uma missão lhe foi entregue. Ela entendeu que ela deveria fazer algo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Assim como nas mãos de Débora foi-lhe entregada uma missão, e assim como nas mãos de Baraque também foi-lhe entregada uma missão. Porém, Baraque, ele tão somente lançou as palavras do Senhor ao vento. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E o que eu aprendo com esta lição, com essa história, irmãos, o Senhor tem nos entregado coisas para nós executarmos. O Senhor tem entregue direcionamentos para nós, e o que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem entregue como missão para a minha e para a sua vida. Uma coisa é certa, irmãos, Ele continua sendo fiel e as suas palavras se cumprirão.
Ele continua sendo fiel, ainda que permaneçamos infiéis para com ele. Baraque, nesse momento, ele se mostra infiel. Ele se mostra totalmente desconfiado, ele não confia. Foi-lhe entregue uma missão e ele não executa por medo, por não crer, por tantas coisas, mas ele não executou. Débora executou sua missão. Jael executou sua missão sozinha dentro da sua tenda, com o chefe de um exército, ele sendo muito cruel, ou o risco que ela correu, mas ela não pensou tão somente na sua vida, no seu bel prazer. Ela poderia muito bem livrar a sua casa, a sua tenda. Olha o risco que ela correu. Mas ela entendeu que ela estava debaixo de uma missão e que algo dependia das suas mãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quantas vezes o Senhor tem nos entregue algo, irmãos? O Senhor tem nos dado tantos direcionamentos, tantas missões, e nós negligenciamos em nossas missões. Nós negligenciamos no chamado que o Senhor tem nos dado. Nós negligenciamos com as palavras que são liberadas sobre a nossa vida. Nós não cremos simplesmente. Eu não vou sair daqui, como Baraque disse. Se você não for, Débora, eu não irei. Daqui eu não me movo. E Baraque foi, viu com os seus próprios olhos. Jael vai até o encontro de Baraque e disse: olha, meu senhor, aqui está o homem que você procura, porque Baraque exterminou grande parte do exército cananeu e ele foi atrás de Sísera. E Sísera já estava morto, a missão já havia sido cumprida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não quer, irmãos, Deus levantará pessoas comprometidas, que têm em seu coração o fogo, o arder pelas coisas do Senhor, e elas serão executadas, porque a palavra do Senhor, ela não volta atrás. Aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor falou através dos lábios dos profetas, irmãos, qual foi a promessa que não se cumpriu? Qual foi a palavra, a ordem que o Senhor deu que não se cumpriu? Embora alguns não estivessem com o seu coração aberto, disponível, o Senhor levantou outros. O Senhor queria dar o reinado para Saul, mas Saul o rejeitou. E o Senhor entrega a Davi, louvado seja o nome do Senhor. E Davi conquistou muitos povos para o Senhor. O Senhor só precisa de um coração disponível para Ele. A palavra, ela é lançada, a profecia, ela é ministrada sobre as nossas vidas, mas só se cumprirá se eu e você abrirmos de verdade o nosso coração e obedecermos. O segredo está na obediência e na fidelidade com o Senhor. Crer é andar, irmãos, sobre as águas verdadeiramente. A fé, ela é isso. O Senhor já tinha dado estratégia para Baraque e o final da história: eu os entregarei nas suas mãos. A palavra, a estratégia tinha dado tudo certo, a planta já estava certa. Para Baraque, a honra seria dele. O nome dele seria exaltado. Mas Baraque, por não confiar, ele abre mão e ele entrega essa honraria, essa glória a uma mulher, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo pode passar, mas as palavras do Senhor não passarão, irmãos. Se o Senhor determinou, Ele é fiel para cumprir. Quem não é fiel somos nós, que muitas das vezes nos desviamos do propósito. Nós fugimos do propósito, nós aniquilamos, nós certamente colocamos para debaixo do tapete, nós arquivamos, nós que somos infiéis. Mas o Senhor, Ele permanece fiel. Querendo você ou não, Ele permanece fiel e as suas palavras hão de se cumprir.
E nós vemos nessa história que todos os papéis eles foram delegados, as missões elas foram delegadas, o Senhor deu tudo para cada um daquelas pessoas, para Baraque, para Débora e para Jael, e cada um executou conforme o fogo que ardia no seu coração. Nós vemos que Baraque certamente, irmãos, não confiou no Senhor naquele momento. E eu creio que ele viu tudo aquilo que o Senhor fez e, infelizmente, ele teve que reconhecer que ele negligenciou, que ele errou. Não foi as palavras do Senhor, não foi aquilo que o Senhor falou que foi de errado. Ele teve que reconhecer que o erro estava nele, louvado seja o Senhor. E nós vemos muitas das vezes que as coisas não se cumprem, que as coisas não acontecem em nossas vidas. Não foi a profecia, irmãos, que foi errada, que foi dada de uma maneira que nós não entendemos. O Senhor, Ele fala e Ele cumpre. O erro está em nós, que muitas das vezes nós não cremos. Nós não levamos a sério aquilo que é ministrado sobre as nossas vidas. E conforme o Senhor falou através dos lábios da profetisa Débora, se cumpriu. A honra não será sua. A honra será de uma mulher, através da mão de uma mulher. E nós vemos no Cântico de Débora, no capítulo 5, que Débora, ela menciona Jael, e ela cita em forma de cântico, como que Jael, matou aquele homem de uma forma tão valente, de uma forma tão ousada. Ou seja, aquilo que era para Baraque como líder executar, Jael fez com grande excelência. Se a gente não se posicionar, se nós não colocarmos verdadeiramente o propósito de levarmos a fundo aquilo que o Senhor nos confiou, irmãos, vai se cumprir, porque o Senhor, Ele não falha. O Senhor vai levantar outros. E o Senhor vai fazer cumprir as suas palavras em nome de Jesus, porque Ele é fiel em todo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Baraque, ele podia ter dito naquela hora: olha, eu estou com medo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um auxílio. Mas não, com esta atitude, com esta frase: eu não irei. Ele foi muito... Irmãos, deu muita falta de crédito para as palavras do Senhor. Nós vemos em Juízes 6, louvado seja o nome do Senhor, a história de Gideão. Louvado seja o nome do Senhor, no qual Gideão é um homem considerado um pouco medroso, mas ele foi, irmãos. Ele executou a missão que lhe foi posta. Embora ele pediu alguns sinais, embora ele pediu ao Senhor que lhe desse sinais, 1, 2, 3, mas ele foi e cumpriu. Em momento nenhum ele lançou fora aquilo que o Senhor direcionou para ele, porque o Senhor também disse a Gideão: olha, eu entregarei os midianitas na sua mão. Em nenhum momento ele invalidou aquela palavra. Ele pediu alguns sinais, porque Baraque também não fez o mesmo. Mas com aquela atitude ele perde o momento de ter o seu nome exaltado perante a nação no qual ele era líder. E em certo momento, a palavra do Senhor diz, em Juízes, no capítulo 6, na história de Gideão, que o Senhor conhecia tanto o coração de Gideão, sabia que ele pedia sinais, sabia que ele era um pouco inseguro. Chega um certo momento que o Senhor diz para Gideão: Gideão, desce lá no arraial, que eu vou fazer você ouvir a conversa dos midianitas, um sonho que ele vai ter, eu vou fazer você ouvir. E Deus fala assim para Gideão: olha, se você estiver com medo, chama o teu servo Purá para ir contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Se você estiver com medo, desce com ele, mas vai. Gideão vai, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Baraque, ele não poderia ter manifestado a sua insegurança e ter pedido sinais, ter pedido de alguma forma, alguma estratégia para que ele não invalidasse verdadeiramente as palavras do Senhor. Mas não, ele é bem enfático. Não,
não irei. Débora, se você não for comigo, eu não vou. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele sonda e conhece os nossos corações, irmãos. Se Baraque ali falasse da intenção do seu coração, o Senhor certamente levantaria alguém para ir com ele. Talvez algum colíder, talvez uma outra pessoa. Mas ele não. Ele tão somente, ele não dá crédito às palavras do Senhor e ele mostra toda a sua desconfiança perante o nosso Deus. E isso, o Senhor, irmãos, eu creio que é muito difícil. Eu acho que a ira se acendeu dentro do coração do Senhor. Eu dei tudo, eu dei a planta toda. Eu disse que eu estaria com ele e eu entregaria todos os cananeus nas mãos dele. Como assim ele invalidou tudo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Se ele tivesse feito como Gideão, Senhor, me dá sinais, Senhor, me ajuda, o Senhor certamente levantaria alguém. E Baraque, ele seria exaltado naquela nação, naquele lugar, mas ele decidiu não ir. E por isso Débora se coloca na brecha e as palavras do Senhor se cumprem para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós vemos também Moisés, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se apresenta para ele, ele fala: Senhor, sou pesaroso nas palavras. Moisés, ele rasga o seu coração, apesar também de dar várias desculpas para o Senhor, e até que o Senhor fala: olha, Arão, seu irmão, vai contigo. Deus sempre nos compreende, irmãos. Ele sempre nos entende. Ele não nos entrega uma missão e ele fala: olha, vai sozinho. O Senhor, ele nos dá tudo para nós alcançarmos lugares maiores. Mas nós, dentro da nossa pequenez, muitas das vezes retrocedemos e deixamos de experimentar coisas grandes das mãos do nosso Deus. E é isso que nós vemos aqui. Perdão, na história de Baraque. Baraque, ele desperdiça a oportunidade que o Senhor tinha entregue nas mãos dele. A ordem era para ele, a profecia era para ele, o exército já estava entregue nas suas mãos, mas ele desperdiça a sua oportunidade. E o Senhor trouxe isso ao meu coração na noite desse dia. Quantas coisas o Senhor tem nos entregue, tem nos dado de tantas maneiras, irmãos, e como nós temos desperdiçado as oportunidades que o Senhor tem nos entregue. Como nós temos aberto mão. Senhor, chama outro, levanta outro. Senhor, não tem como eu fazer. Irmão, se Deus chamou, Deus capacita. É Ele quem faz a obra, é dele. É Ele quem direciona. Ele só precisa de homens e mulheres com o coração quebrantado e contrito e que entenda o seu propósito e tão somente vai. Vai não na força do seu braço, é na força do braço do Senhor. O Deus que nos chamou. Não desperdice as oportunidades que o Senhor tem te dado, tem te entregue. Talvez nós olhamos e nós vemos, nós pensamos assim: é tão pouco isso, mas é a oportunidade que o Senhor tem te dado. Talvez o Senhor te chama tão somente para dar um abraço em alguém, irmãos. E você fala: não, levanta outro, não, eu não vou. Era a oportunidade que o Senhor estava te chamando, te usando para ser bênção na vida de outro. Jael estava sendo, um canal de bênção para o povo de Israel. Através da sua vida, aquele povo experimentaria de paz novamente. E o Senhor tem nos chamado para ser ponte, irmãos, para ser canal de bênção para outros. E o Senhor procura, verdadeiros adoradores que aceitam a sua missão e não desperdiça. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus.
que o Espírito Santo de Deus possa na noite desse dia te direcionar e possa te trazer força para cumprir aquilo que Ele já falou com você. Aquilo que Ele já determinou para a sua vida. Abra mão do medo, abra mão da insegurança e tão somente executa aquilo que o Senhor já te direcionou. Porque a palavra final é dele, irmãos. E a Bíblia, ela é muito clara que o Senhor, Ele nunca perdeu uma batalha. O Senhor, Ele sempre leva o seu povo a vitórias grandes. O Senhor sempre nos direciona a lugares altos. Então nós já sabemos o final da história. Basta somente nós cumprirmos essa missão e verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor quer. Na noite desse dia, eu não sei o que você tem em suas mãos. Jael, ela tinha uma estaca e um martelo. E através disso, ela entrou para a história. O que o Senhor tem entregue nas suas mãos na noite desse dia? O que Ele tem colocado nas suas mãos? Talvez Jael olhou para aquilo ali e ela falou, isso aqui é instrumento para eu armar a minha tenda e nada mais, só serve para isso. Mas Deus talvez soprou no seu ouvido, essa é a oportunidade que eu tenho te entregue. É com essas ferramentas que você já tem na sua mão, que você já sabe manusear, que você vai entrar para a história. E Jael executa com excelência, irmãos. A Bíblia nos fala que ela foi tão certeira que o crânio daquele homem ficou encravado na terra, como se fosse verdadeiramente a sua tenda, a tenda que Jael cravava na terra naqueles tempos. Então não foi tão somente Jael ali, irmãos, com sua habilidade. Foi o próprio Espírito Santo de Deus direcionando aquela mulher. O que o Senhor tem entregue nas suas mãos, executa com excelência. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que vai te direcionar. E você alcançará lugares de glória. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que na noite desse dia você possa refletir, irmãos. O que o Senhor tem te entregado, qual é a missão, quais foram as palavras, os direcionamentos que o Senhor tem entregue para a sua vida, o que Ele soou alguns anos atrás, que com os seus olhos você olha hoje e você não vê isso acontecendo. O erro não está em Deus. A promessa, a profecia, ela foi liberada. Se não fluiu, se não aconteceu, é porque nós não estamos crendo como o Senhor gostaria que nós venhamos crer. É porque a nossa confiança, ela está dividida. É porque os nossos olhos estão fitados nas coisas naturais. Baraque, ele precisava de alguém ali, físico verdadeiramente, para ir com ele. Ele não andava por fé, ele andava por vista. Mas o Senhor nos convida a andar por fé, para alcançarmos lugares maiores, lugares de glória. E o Senhor tem nos entregue todos os dias, irmãos, palavras de vida, palavras direcionadas, através de culto, através das campanhas que é liberada aqui, através do altar. E o que nós temos feito com essas palavras que são liberadas sobre as nossas vidas? A perseverança nos levará ao triunfo. O que nós temos feito para verdadeiramente triunfar com Cristo? As palavras já foram liberadas sobre as nossas vidas. O Senhor já nos mostrou o final da história. E o que nós temos feito com essas palavras? Nós temos guardado simplesmente, ou nós temos executado, verdadeiramente crendo tão somente no Senhor. Não olhe para as armas da direita, da esquerda, de um irmão ou do outro. A estratégia é sua, as armas são suas. Jael estava sozinha dentro da sua tenda com aquele homem. E ela não hesitou, ela não esperou o seu esposo chegar ou algum oficial chegar. Ela viu e ela entendeu que estava nas suas mãos e ela precisava executar aquilo.
Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que você possa olhar para a sua vida na noite desse dia e refletir sobre tudo aquilo que o Senhor já liberou de palavras, de profecias, de orações, de canções liberadas sobre você. E você compreendeu o que você tem feito com tudo isso. Você tem arquivado, você tem armazenado tudo isso, ou você tem colocado em prática aquilo que os céus já têm liberado sobre você. O nosso tempo, irmãos, precisa ter um tempo para agora, para já. Nós não temos tempo a perder. Nós temos que executar aquilo que o Senhor já lançou sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Não há mais tempo para desperdiçar. O nosso tempo, o Senhor nos chama para o agora. As armas, as ferramentas já estão conosco. E o Senhor quer nos levar a glórias, a lugares extraordinários. Mas não desconfie, creia. E faça valer as profecias que o Senhor tem liberado sobre a sua vida. Seja como Jael, seja como Débora na noite desse dia, executa aquilo que o Senhor tem colocado diante de ti. Para que o Espírito Santo de Deus possa se revelar de uma forma extraordinária sobre a sua vida. Em nome de Jesus. E eu assim agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Enche-me do teu Espírito. Enche-me Com teu Espírito derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. É um pacto, é uma aliança, é um acordo, é uma sentença para a vida inteira. Vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Vamos orar. Porque essa palavra que a serva do Senhor trouxe é poderosa. Talvez você ficou com dó de Baraque. Mas na realidade, Baraque era um tremendo de um resistente. Ele resistia à voz de comando. Como a mulher de Deus muito bem disse, ele poderia ter buscado ajuda. Ele poderia ter orado ao Senhor. Porque Deus jamais vai desprezar um contrito e um quebrantado de coração. O comando era, vai, a estratégia é essa. E você vai vencer os adversários. Você vai vencer os inimigos. Não, Débora, eu não vou mesmo. Se você não for, eu não irei. Olha aí, ele tendo como âncora o homem. Ele tendo como âncora algo palpável, algo que ele pudesse se sustentar. Às vezes a nossa âncora é o dinheiro, às vezes a nossa âncora é eu me sentir bem. Eu estou me sentindo bem, então eu vou fazer. Eu estou afim, então eu vou fazer. O ambiente está favorável, então eu vou fazer. Meu irmão, a sua âncora não pode ser coisas. A sua fé não pode se fundamentar em coisas, em circunstâncias. A sua fé precisa ser fundamentada no Senhor. Diga comigo, Espírito Santo, ensina-me a olhar para ti, a te enxergar e a crer que tem jeito para isso que parece não ter jeito. Interessante que a palavra de Débora foi: se tu não se posiciona, a vitória não vai vir para as tuas mãos. Porque na realidade a gente quer a vitória,
mas a gente não quer se sujeitar ao processo. Só que Deus é justo, Ele vai dar vitória a quem tem vitória. Amém? A própria palavra diz: dê honra a quem tem honra, a quem glória, glória, a quem tributo, tributo. Então Deus, meu irmão, não vai honrar alguém que não honra. Deus não vai prosperar alguém que não tem princípios. Deus está te convidando a ter princípios. Aí Deus pega uma mulher aleatória, aleluia, que se colocou na brecha, e Ele usa essa mulher para dar um basta na vida desse homem que estava sendo instrumento de afronta na vida do povo de Deus. Quando eu não me coloco na brecha, a obra não para por causa disso. Deus vai levantar outros. Em nome de Jesus, se coloque na brecha. Deus está insistindo em você. Você já percebeu? Deus está insistindo em mim. Você já percebeu? Sabe por que Deus está investindo em mim e em você? Não é porque Ele não tem outros para investir, mas porque Ele te ama tanto que Ele decidiu não desistir de você. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: Deus está insistindo tanto porque te ama. Deus está insistindo tanto porque te ama. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade e andar na tua direção. Coloque a mão no teu coração. Pai, eu acredito que essa palavra veio do teu Espírito. Existem pessoas aqui nesta noite, Pai, como eu e cada um que aqui se encontra, precisa receber coragem da tua parte, porque muitas das vezes, Senhor, somos ousados, somos corajosos para meter os pés pelas mãos e para fazer as coisas da nossa maneira, mas ter coragem para se submeter à tua vontade e para viver na íntegra o que tu queres para nós. Quantas das vezes agimos com frouxidão, somos frouxos, mas hoje, como tu encheu de coragem Jael, como tu encheu de coragem Débora, encha-nos de coragem para fazer a diferença nesse mundo mau. Tira toda resistência. Tira, Senhor, toda resistência da nossa vida. Elebashuri como Naragabia, Obarabashuri menerebarácia. Remove, Pai, toda resistência das nossas vidas e nos faça viver essa mensagem cantada, andar na tua direção. Diga comigo: Espírito Santo, pega nas minhas mãos, mais uma vez, guia os meus passos, porque eu não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para o louvor da tua glória. Celebre a Deus com as suas palmas.